Olá galera, mais uma vez aqui no canal EnsinaMed para dar continuidade às videoaulas do resumão de anatomia humana. E hoje o assunto é sistema nervoso. Hoje nós falaremos do conceito geral de sistema nervoso, da sua organização anatômica e um pouquinho da organização funcional. Posteriormente, numa videoaula, falaremos sobre o sistema nervoso autônomo, que é uma videoaula que requer um pouquinho mais de tempo para a gente poder abordar esses conceitos anatômicos e funcionais de sistema nervoso simpático, parasimpático e toda a sua organização morfofuncional. E para começar a falar sobre o sistema nervoso, nós precisamos de cara já falar sobre o seu conceito, do que nós vamos começar a falar sobre o sistema nervoso. Então observe no slide, como vocês estão percebendo, o sistema nervoso ele é um sistema que controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo. E ainda, recebendo estímulos aplicados à superfície do corpo, ele é capaz de interpretá-los e desencadear respostas adequadas a cada um desses estímulos. O que esse slide está nos trazendo, esse conceito mais simplório do sistema nervoso? Ele quer dizer que o nosso sistema nervoso, seja ele central, periférico, na verdade, na sua integralidade, ele é capaz de captar estímulos que estão sendo exercidos fora do nosso corpo, estão sendo imprimidos ao nosso corpo, ou até mesmo estímulos internos gerados por nossas vísceras, nossos sistemas orgânicos. Ele é capaz de encaminhar esses estímulos até centros superiores. Esses centros superiores são capazes de interpretar e desencadear uma resposta adequada a cada um desses estímulos. Quer ver como fica fácil? Um pequeno exemplo. Imagine só, eu estou num ambiente numa temperatura de 24 graus. E aí do nada eu quero diminuir essa temperatura. Eu venho lá no ar-condicionado e diminuo a temperatura para 16 graus. Obviamente o ambiente vai ficar bem mais fresco, bem mais gelado. Nesse momento, os receptores térmicos que estão localizados debaixo da nossa pele estão de prontidão ali para detectar essa mudança de temperatura. A partir do momento que esses receptores nervosos, que já fazem parte do sistema nervoso, são capazes de captar essa queda da temperatura, eles vão encarregar esse estímulo térmico até centros superiores, lá no giro pós-central, chamado giro somestésico, né, que é a área de sensibilidade corporal, e automaticamente vai fazer com que o seu cérebro possa interpretar esses estímulos e desencadear uma resposta adequada. Qual seria a resposta adequada? Ou eu pegar o controle e mudar a temperatura novamente para 24, subir um pouquinho a temperatura, ou pegar um agasalho e me cobrir. Então, seja qualquer que for o estímulo, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele é capaz de captar, interpretar, levar até esses centros superiores e desencadear respostas adequadas. Por exemplo, vamos fazer uma outra simulação. Observe só. Imagine que você está num ambiente silencioso e do nada começa a tocar uma música que você gosta muito. E aí, bastou um estímulo sonoro para que você possa ter associado aquilo no seu sistema nervoso central e você toma uma atitude adequada àquele momento. Ou você vai aumentar o som para poder ouvir mais a sua música favorita, ou você vai começar a dançar, ou você vai começar a chorar porque te lembra bons momentos. Então, independente do estímulo, nosso sistema nervoso ele é capaz de captar, levar até centros superiores, desencadear a resposta para que você possa interagir com o meio ou mesmo para a manutenção dos nossos sistemas orgânicos. E aí, nós vamos começar a falar sobre de onde o sistema nervoso surgiu. E nós precisamos começar a dividir didaticamente o sistema nervoso como um todo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando nós falamos em sistema nervoso central, nós estamos falando nas porções de recepção de estímulo, de comando e desencadeadora de respostas. Então são aquelas estruturas mais evoluídas na cadeia anatômica, né, na divisão anatômica. E aí a gente começa a entender que esses centros, esse sistema nervoso central, são essas porções de recepção de estímulo que vão desencadear a resposta para que haja uma ação. Já o sistema nervoso periférico, nós vamos entendê-lo
como sendo as vias que vão conduzir o estímulo até o sistema nervoso central, ou que vai levar do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores, aos órgãos periféricos. Então observe só, toda vez que tem um estímulo, seja ele interno ou externo, quem vai captar esse estímulo são componentes do sistema nervoso periférico. Quando esse estímulo estiver percorrendo as vias que estão levando o estímulo até os centros superiores, ainda estamos falando do sistema nervoso periférico. Agora, a partir do momento que o estímulo chega a áreas do nosso sistema nervoso central, que vai processar isso rapidamente, desencadear uma resposta para esse estímulo, nós já vamos estar falando do sistema nervoso central. Calma que você vai entender já já o que eu estou falando. Mas antes de entender o que é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, nós temos que entender de onde que surgiu o nosso sistema nervoso. Nós precisamos começar a falar um pouquinho lá na embriologia. E para isso, a gente precisa começar a entender sobre um tubo chamado tubo neural. O tubo neural, ele é uma estrutura embriológica que possui na sua extremidade cranial 3 dilatações, que nós vamos chamar de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Observe só essa imagem que vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou dizendo para você. Observe essas 3 dilatações aqui, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Observe só que essas 3 dilatações, elas são chamadas de vesículas primordiais. O que são vesículas primordiais? São dilatações do tubo neural que, a partir do momento que a gestação vai acontecendo, que o embrião vai se desenvolvendo, essas vesículas começam a se desenvolver, começam a se dilatar para poder se diferenciar no tecido cerebral, como nós o conhecemos anatomicamente, que nós vamos discutir hoje. Então, você precisa gravar primeiramente essas 3 vesículas primordiais, chamadas de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Agora, observe essa nova imagem aqui para você visualizar como que nós podemos fazer uma análise que o prosencéfalo, à medida que ele foi se desenvolvendo e foi se dilatando, o prosencéfalo formou o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo, que está de vermelho, vocês podem perceber que sempre ele permanece como mesencéfalo. E até hoje, no sistema nervoso central do adulto, como nós o conhecemos, nós temos o mesencéfalo, né, que é um dos componentes do tronco encefálico. Então, grave isso, o mesencéfalo sempre vai ser mesencéfalo até o final. O rombencéfalo, que é essa estrutura mais inferior no tubo neural, ela vai formar o metaencéfalo e o mielencéfalo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tinha um tubo neural que tinha 3 vesículas primordiais: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Essas vesículas primordiais começaram a crescer, começaram a se dilatar e começaram a se subdividir. O prosencéfalo, que era a vesícula mais superior, se dividiu em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai permanecer como mesencéfalo até o final e o rombencéfalo vai formar o metaencéfalo e o mielencéfalo. Pronto, você já viu a primeira divisão das vesículas primordiais do tubo neural. Se eu começar agora a acompanhar o desenvolvimento dessas vesículas que se formaram, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metaencéfalo e mielencéfalo, vocês vão ver que essas vesículas continuam se dilatando, continuam aumentando e mudando a sua forma para poder gerar o sistema nervoso como nós o conhecemos. Quer ver só? Observe agora esse slide, de uma forma bem tranquila de você gravar. Olha só. Olha lá do lado de lá, como estamos percebendo. O encéfalo, né, que foi formado por aquelas 3 vesículas primordiais, olha lá as 3 vesículas primordiais: prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo formou quem? Telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo vai permanecer como mesencéfalo e o rombencéfalo vai formar o metaencéfalo e o mielencéfalo. Agora observe o tracejado. Olha só, o telencéfalo, quem que ele está formando? Está vendo que ele está emitindo aqui o tracejado lá para os hemisférios cerebrais?
É isso aí, pessoal. O telencéfalo vai formar os hemisférios cerebrais, a massa encefálica propriamente dita, que é o que ocupa a maior parte do nosso encéfalo, né? Que é a massa encefálica. O diencéfalo, que vocês também estão vendo aqui no tracejado, ele vai formar duas estruturas muito importantes, que é o tálamo e o hipotálamo. O tálamo e o hipotálamo, nós vamos falar em outras videoaulas a importância funcional dessas estruturas no sistema nervoso, mas a gente pode já dar uma adiantada para aguçar a sua curiosidade. Observe só, o tálamo ele é uma via de comunicação onde passa todos os estímulos, a maioria dos estímulos que estão subindo até os centros superiores e os estímulos que estão descendo dos centros superiores para os órgãos efetuadores passam pelo tálamo. O tálamo é a área de convergência de fibras ascendentes e fibras descendentes. Ele modula muitas funções do nosso corpo. Já o hipotálamo é uma região também importantíssima no nosso sistema nervoso central, uma vez que além de regular muitas funções endócrinas, hormonais, nós temos funções ligadas à glândula hipófise. Se você não viu a nossa videoaula ainda sobre o sistema endócrino, a playlist está, vou deixar aqui o link dessa playlist para você começar a acompanhar. O hipotálamo ele tem uma relação direta com a glândula hipófise, seja na produção e no estímulo de produção de hormônios pela hipófise, pela adenihipófise, ou armazenamento de hormônios na neurohipófise. Além disso, o hipotálamo ele é um centro regulador da nossa temperatura corporal, é o centro regulador da nossa saciedade, da fome, dentre várias funções importantes no nosso sistema orgânico. Então, o tálamo e o hipotálamo, regiões importantíssimas no nosso sistema nervoso, são formadas pelo diencéfalo. O mesencéfalo, lembra que eu falei com você, o mesencéfalo permanece como mesencéfalo. No final ele vai ser sempre mesencéfalo. Lembrando que o mesencéfalo é a primeira porção de formação de uma estrutura chamada tronco encefálico. O rombencéfalo, que tinha formado o metaencéfalo e o mielencéfalo. Então observe só, o metaencéfalo no tracejado vai formar a ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo vai formar o bulbo, né? Observe só que quem forma o tronco encefálico é a junção do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Porém, essas três estruturas têm formações nas vesículas primordiais de formas diferentes, não são formadas pelas mesmas vesículas, porque o mesencéfalo é formado pelo próprio mesencéfalo, desde lá do início da vesícula primordial. A ponte, que é um dos componentes do tronco encefálico, também tem uma importância muito grande no nosso sistema nervoso, né? Dali emergem nervos importantes para a manutenção das nossas funções orgânicas, bem como várias funções autonômicas de regulação juntamente com formação reticular, que nós vamos ver nas videoaulas mais à frente. O bulbo, como nós estamos vendo aqui embaixo, o bulbo ele tem várias funções também, mas uma delas que nós podemos destacar é a localização de regiões centrais de substância cinzenta, de núcleos de nervos que vão regular a nossa função cardíaca e a nossa frequência respiratória, a nossa função respiratória, cardiorrespiratória como um todo. Então, o bulbo tem essa função muito importante. Tanto é que quando nós temos fraturas de vértebras mais superiores, cervicais, por exemplo, que geram lesão no bulbo, normalmente cursam com parada cardiorrespiratória. Por isso que quebrar o pescoço do indivíduo é gravíssimo, né? Podendo levar à morte quando quebra o pescoço, porque se houve lesão do bulbo, possivelmente lesa essas áreas importantes de controle cardíaco e respiratório. O tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Essa estrutura chamada tronco encefálico é essa estrutura aqui, que vocês estão vendo no slide. Aqui nós estamos vendo, lá na figura da direita, nós estamos vendo o tronco encefálico numa visão meio que posterolateral, né? E essa imagem aqui da esquerda, nós estamos vendo o tronco encefálico na sua visão posterior. Observe que foi tirado um pedaço do cerebelo aqui para você entender o que é o mesencéfalo. Então seria mesencéfalo, ponte e bulbo. Nós teríamos essas três estruturas. Ah, mas por que lá naquela imagem, nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber o mesencéfalo, ponte e bulbo numa forma diferente? Claro, pessoal, essa imagem aqui nós temos um corte mediano, um corte sagital
vendo a face medial do nosso sistema nervoso. Por isso que você viu o mesencéfalo, a ponte e o bulbo de forma diferente. Mas quando eu junto esses dois hemisférios, as duas hemifaces, né, os dois hemisférios cerebrais, e eu tenho uma visão tridimensional do tronco encefálico, automaticamente eu tenho essa imagem do nosso tronco encefálico. Não tem como a gente alongar o assunto sobre o tronco encefálico, mas é uma estrutura importantíssima no sistema nervoso central. Bom, pessoal, agora a gente precisa entender um outro conceito dentro do sistema nervoso como um todo. Observe só, lembra lá do nossas vesículas primordiais, o nosso tubo neural? Observe só esse tubo neural. Lembra dele? Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Imagine que dentro desse tubo neural nós temos uma cavidade, é oco, tá? Imagine esse tubo neural com uma cavidade lá dentro. Você aprendeu agora mesmo que esse tubo neural foi se dividindo, foi aumentando de tamanho para formar as outras estruturas encefálicas, para depois formar o cérebro como nós o conhecemos. Agora, se nós tínhamos um oco, uma cavidade dentro desse tubo neural, nós temos que saber e tentar entender que à medida que o tubo neural vai se dilatando, essas cavidades também vão se dilatando e acompanhando esse desenvolvimento. E aí, depois que essa dilatação chega ao seu final para formar o cérebro como nós acabamos de ver, nós temos que lembrar que no meio desse sistema nervoso ficaram essas dilatações, formando cavidades dentro do sistema nervoso central. E aí nós temos essa imagem aqui. Observe só. Vocês estão vendo aqui que aqui está representado os hemisférios cerebrais, né? A massa encefálica propriamente dita. E lá dentro, estão vendo lá, numerado de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos essas cavidades que nós vamos chamar, a partir de agora, de ventrículos encefálicos. Então, ventrículos encefálicos é nada mais, nada menos do que a dilatação e a formação de cavidades que estava presente no tubo neural desde as vesículas primordiais. Por que eu estou dizendo para você que dentro desse sistema nervoso central possui essas cavidades? Porque dentro dessas cavidades vai circular um líquido chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Já já você vai entender a importância desse líquido. Só quero que você entenda primeiro que dentro do sistema nervoso central eu tenho essas cavidades chamadas ventrículos encefálicos por onde circula o líquor. Quem são esses ventrículos? Ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo. E ele possui essas comunicações. Entre o ventrículo lateral e o terceiro ventrículo nós temos o forame interventricular. Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo nós temos o aqueduto cerebral e depois continua o canal central da medula. O que eu quero dizer para você é que essas cavidades circula líquor, circula um líquido. Para você entender melhor o que são essas cavidades, imagine se eu pudesse, nessa imagem aqui, pegar uma seringa, gesso, né, colocar água nesse gesso e fazer um gesso ali molezinho, né, colocar dentro de uma seringa. Se eu pudesse pegar com uma agulha e injetar o gesso dentro dessas cavidades, esperar secar e eu destruir o meu tecido nervoso para poder visualizar só o gesso, onde o gesso preencheu, onde era a cavidade, eu teria essa imagem aqui. Observe só, esse maiorzão, grandão aqui, são os ventrículos laterais, né, o direito e o esquerdo. Depois eu tenho aqui ainda o terceiro ventrículo. Depois eu tenho mais abaixo o quarto ventrículo e o canal central da medula. E observe que o ventrículo lateral comunica com o terceiro comunica com o quarto e o quarto continua o seu trajeto. Por que nós temos que entender que esses ventrículos possuem essas comunicações? Exatamente porque você está vendo agora nessa imagem que dentro dessas dilatações, olha só, dentro do ventrículo lateral, dentro do terceiro ventrículo, nós temos essas formações especiais vermelhinhas ali, chamadas plexos corioides, ou plexo coroide, depende do autor que você vai estar lendo. Essas estruturas são chamadas de plexo coroide ou de plexo corioide. Essas formações especiais, elas têm a importância de produzir o líquor, o líquido, que circula dentro desses ventrículos, dentro dessa cavidade. E esse líquor, ele vai circular do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, para o quarto ventrículo, para o canal central da medula e depois vai cair num espaço chamado espaço subaracnoide. Então, olha que coisa interessante. Dentro do sistema nervoso possui cavidades,
chamadas ventrículos, e dentro desses ventrículos possuem um líquido chamado líquor, ou também chamado de líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente líquor. E esse líquor circula por essas cavidades até o ponto que ele cai num espaço chamado espaço subaracnoide e ele é drenado. Agora você deve estar se perguntando, para que eu tenho cavidades dentro do sistema nervoso central e por que ainda, além disso, eu tenho líquido dentro desses ventrículos? Olha só, como o tubo neural tinha cavidade e esse tubo neural se dilatou, formaram essas cavidades no sistema nervoso central. Se eu não tivesse nada dentro desses ventrículos, qualquer pancada na cabeça, qualquer trauma, qualquer choque que eu receberia no meu crânio, eu poderia sofrer grandes diferenças de pressões dentro da minha cabeça e movimentações bruscas do sistema nervoso central. Isso poderia causar lesão. Então, esse líquido que está circulando por esses ventrículos, eles têm a função primária de proteger o sistema nervoso central contra pequenos choques. Obviamente que se o cara caiu de moto e arrebentou a cabeça lá no meio-fio, não tem líquor que aguente essas pressões, né? Quando eu tenho grandes pressões na cabeça, por exemplo, no UFC, lá no MMA, né? Quando o cabra toma um soco muito forte, não há líquor que aguente aquela pressão. E alguns lutadores, inclusive desenvolvem concussões cerebrais, né? Deslocamento de massa encefálica, até mesmo com lesões cerebrais importantes. Então, mas esse líquor está ali dentro para poder proteger contra pequenas pressões que são aplicadas no nosso crânio, pequenas movimentações que o nosso crânio realiza. Esse líquor, então, para a gente poder aprender um pouquinho da circulação dele, observe essa imagem aqui. Eu tenho aqui todos os meus ventrículos, né, os ventrículos laterais, como você já aprendeu, olha ali em cima. Ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, canal central da medula. Se eu tenho líquor sendo produzido lá dentro e esse líquor está circulando por esse espaço, uma hora esse líquor precisa sair para poder ir para algum lugar, né? Senão, imagina, vai acumulando lá dentro até o ponto que não cabe mais líquido lá dentro. Olha só, qual que é o sentido de circulação do nosso líquor? Sempre ele vai circular em tal sentido, ele sai lá do ventrículo lateral, passa para o terceiro ventrículo através do forame interventricular, depois passa para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral, e aí uma parte desse líquor vai sair pelo forame de Magendie e já cair no espaço subaracnoide, e outra parte desse líquor vai continuar no canal central da medula. Observe que ele vai descendo e quando chega aqui embaixo, quando a medula abre o canal central dela, automaticamente eu já tenho o espaço subaracnoide. E aí esse líquor vai cair no espaço subaracnoide para ser drenado lá em cima em formações especiais chamadas granulações aracnoides, que vão drenar esse líquor e automaticamente descartá-lo do nosso corpo. Então, o líquor, à medida que ele é produzido, ele também é drenado. Algumas doenças fazem com que haja interrupção na circulação desse líquor, causando problema no indivíduo. Vamos colocar aqui uma imagem de uma mielomeningocele. Observe só, quando a criança um indivíduo tem uma doença chamada mielomeningocele, ou também chamada de espinha bífida, acontece que o tubo neural não se fecha completamente. Há uma deficiência, há uma má formação mesmo da medula espinhal e do fechamento da coluna vertebral. E aí esse tecido nervoso ele se extravasa aqui da coluna, inclusive às vezes se pronuncia na parte posterior das costas, sendo bem evidenciado a olho nu. Observe só, se eu tenho líquido sendo produzido lá nas formações especiais dos plexos corioides, e aí automaticamente eu tenho uma interrupção mecânica, né? O líquido aqui não passa, ele está sendo produzido lá, mas não está circulando. Se ele não está circulando, automaticamente começa a acumular esses líquidos nos ventrículos encefálicos, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, enfim, tudo onde nós já vimos que ele circula. E aí, ele começa a acumular lá no cérebro, lá na calota craniana, lá dentro do cérebro, e começa a expandir, né? Começa a ocupar espaço. E aí, como no bebê os ossos do crânio ainda não estão totalmente fechados, né? Ossificados, nós temos a doença secundária chamada hidrocefalia. Eu digo secundária porque a hidrocefalia foi causada por uma doença primária, no caso, a espinha bífida, mielomeningocele.
Então, olha aqui a imagem de um bebê com hidrocefalia, né? A cabeça é muito grande porque acumulou líquido lá dentro e aí não teve como esse líquido circular e automaticamente começa a ocupar espaço dentro desse crânio. Nesses casos, precisa-se fazer uma derivação, né? Colocar uma sonda, colocar uma válvula dentro desses ventrículos, essa válvula desce pelo pescoço do indivíduo e desemboca lá, deságua lá no sistema digestório, para que possa fazer um desvio, né, de onde tem essa interrupção mecânica aqui da circulação do líquor. Tudo bem? Bom, falar um pouquinho sobre o líquor. O líquor, ele é um líquido pobre em proteínas, né? Ele serve como amortecedor do sistema nervoso central, mas ele também serve para diagnóstico de algumas doenças. Por exemplo, vocês já ouviram falar na doença chamada meningite. A meningite é uma infecção das meninges, que revestem, são envoltórios de proteção do nosso sistema nervoso central. Se eu tenho uma bactéria meningocócica que está infectando essa meninge, e essa meninge tem contato direto com esse líquor, nós podemos encontrar essa bactéria no líquor. Então, quando o indivíduo está com suspeita de meningite, o médico vai lá, faz uma punção lombar, aspira esse líquor e leva para o laboratório para os nossos colegas biomédicos e farmacêuticos fazerem o diagnóstico e ver se tem a presença da bactéria meningocócica, fazendo o diagnóstico laboratorial da meningite bacteriana. E eu já falei para vocês que o líquor é produzido por formações especiais chamadas plexos corioides, localizadas dentro dos nossos ventrículos encefálicos. Bom, pessoal, agora nós precisamos fazer um apanhado geral do que nós falamos até aqui. Observe só. Nós vamos dividir didaticamente e anatomicamente o sistema nervoso como um todo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, nós já falamos no início da aula, que são aquelas estruturas que são responsáveis pela recepção, interpretação de estímulos e desencadeamento de respostas. Já o sistema nervoso periférico são aqueles que captam os estímulos e levam até os centros superiores ou trazem dos centros superiores até os órgãos efetuadores. Então, quem que faz parte do sistema nervoso central? Nós temos o encéfalo, né, que são as estruturas que estão dentro do crânio. Nós podemos destacar aqui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico nós já falamos que quem é? Mesencéfalo, ponte e bulbo. E ainda nós temos a medula espinhal. A medula espinhal que está dentro da coluna vertebral, passa dentro do canal vertebral. Então, para você gravar um macetinho, se você quer lembrar quem são os componentes do sistema nervoso central, lembra das estruturas que estão no crânio e na coluna vertebral. Ó, quem está dentro do crânio? O encéfalo, tronco encefálico, cerebelo, né? E a medula espinhal que está dentro da coluna vertebral. O que está fora desses dois compartimentos, nós chamamos de sistema nervoso periférico. Nós vamos destacar os nervos, que nós temos os nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos espinhais são no total de 31 pares, já vamos falar um pouquinho sobre ele. E os nervos cranianos, que são no total de 12 pares, que emergem tanto do encéfalo quanto do tronco encefálico. Ainda nós temos, fazendo parte do sistema nervoso periférico, os gânglios, as terminações nervosas sensitivas, as terminações nervosas motoras, são as placas motoras, e as terminações viscerais, que fazem parte do sistema nervoso autônomo, que vai ocupar uma outra videoaula para a gente poder falar sobre o sistema nervoso autônomo.